E um dia que eu menos esperava, Ele veio. ele veio. Glória a Deus. Ele veio e foi bem interessante, pastor. Eu acho que na verdade eu tava 3 dias virado. 3 dias. Eu trabalhava no salão, só que ficava uma semana sumido e era assim. Ganhava um dinheirinho, sumia, é coisa de quem fuma crack. Pega um dinheiro na mão. Some, até acabar. Aí faz um corre, consegue fazer um corre até esgotar as Pra ir possibilidades girando. para ele voltar para ganhar mais. Quem volta? Porque eu tinha maior medo de virar mendigo. Sério? Eu tinha maior medo. Portanto que quando eu ia fumar crack, que eu ficava esses dias todos, eu sempre ficava num lugar escondido. Pra ninguém ver. Eu não gostava de ficar andando na rua, eu gostava de sair. Pra mim, outra coisa, pastor, que eu tenho dificuldade hoje são dias cinzentos. É mesmo? Porque pra mim eram os dias mais fáceis, não tinha muita gente na rua. Olha só. Hoje eu tenho muito menos. Noite também, eu tinha muita dificuldade com a noite. Olha só. Porque era a hora que eu tava nativa. Era onde dava pra se esconder melhor. Tinha menos gente. Então é assim. E aí vamos voltar a esse encontro. Falando de lugar improvável. E eu virado esses dias. Aí fui trabalhar, pastor. E assim, eu tinha um reloginho biológico. No começo eu achava que eu não era alcoólatra e tal. Só que eu cheguei ao ponto de tomar 4 litros de pinga por dia. Sério, você? 4 litros de pinga por dia. E pó, eu cheirava mais de dia, mas usava crack também de dia. E à noite era assim, era todo dia. Portanto, pastor, que quando eu parei de usar droga, nos primeiros dias, pra mim tudo ficou estranho. Porque eu via cor nas coisas. Que até então... Não via, pastor. Parece uma loucura falar isso. Eu olhava pra uma árvore e eu falava, meu, que diferente que tá tudo. Olha só. É muito louco isso. Imagina. E aí, até pastor, os sentidos foram alterados. Tudo. E aí eu tava trabalhando. Falei, vou comer uma feijoada. E o que o brasileiro fala? Feijoada sem Caipirinha. Eita lasqueira, os fala beijos. aí. Deixa o feijoada sem Vigia caipirinha. aí. Se você lambeu os beijos É, agora, se vigia. te deu vontadinha aí de Vai tomar uma orar. caipirinha, vai orar. Vai se converter. E aí saí, pastor, pra comer a feijoada. E mal sabia eu o que tinha pra acontecer. Olha só. E aí saí pra comer feijoada, com um cliente marcada no salão. Saí pra comer a feijoada, comi a feijoada, tomei uma caipirinha e uma cerveja. Aí acabei de comer a feijoada. Na verdade nem comi direito, porque eu tava virado 3 dias, estômago velho, eu tava... E aí comi a feijoada, tomei uma cerveja e uma caipirinha. Acabou a feijoada, outra caipirinha. Aí outra cerveja. Aí chegou um parceiro, entre aspas. Até encontrei ele esses dias. Ele falou, Pra cara, resenha. aí até encontrei esses dias. Ele falou, caramba, Jojo, porque meu apelido naquele nossa hora é Jojo. Jojo monstrão, pra você ter uma ideia, hein? Jojo tava ali na feijoada e na caipirinha. Na feijoada, na caipirinha, encontrei esse parceiro aí. Aí ele, vamos tomar mais uma? Eu falei, vamos. E vai que vai, toma. Eu sei que eu desmarquei minhas clientes, pastor. Eu vou dar uma adiantada aqui. Desmarquei minhas clientes e começamos a cheirar. Daquela caipirinha, daquela cerveja, virou Já pó. virou. E Foi pra aí, droga. comecei a cheirar, eu e ele, pastor. E quando eu vi, era 1h da manhã. Eu já tinha cheirado 12 gramas de cocaína e Misericórdia. bebido 48 cerveja em garrafa. Misericórdia. 48. E eu tava num bar, na Baixada do Glicério. Aham. Olha o lugar. Ali a Olha o região lugar. já é propícia, né? E aí, pastor, eu cheirando e bebendo. E eu tava com 3 gramas de cocaína ainda no bolso. No bolsinho, porque eu pegava a cocaína, eu não amarrava, eu não colava, não fazia Já nada. deixava fácil. Deixava fácil, que era só desenrolar, porque na noia, loucão, eu ia abrindo o dente, molhava, Sim, sim. rasgava, caía. E aí, e nesse dia, a gente tava, uns caras que eu tava fazendo um esquema de clonagem de cartão, aí eu tava correndo com os caras, fazendo um movimento com os caras, e a gente tava, eu até lembrei Se reuniram tudo lá. Se reunimos, nos reunimos nesse bar. Eu tava até lembrando desse dia, eram 12 comigo. 12? 12 comigo. Olha só, coincidência. Só que eu fui o Judas contrário. Olha aí, eu não tinha pensado nisso. Eu fui o Judas contrário. Eu saí da mesa pra não morrer. Pra eles. Judas saiu pra se enforcar e eu saí pra não me enforcar. Olha que interessante. Você saiu pra viver. Não tinha pensado nisso. Glória o número a Deus. eu lembrei esses dias e pensei, falando, caramba, Olha que meu Deus. glorioso. E aí, pastor, tô na mesa,
com os caras e bebendo uísque, cerveja. E aí eu falei, vou no banheiro dar mais um tiro. Aí eu acho que Deus falou, vai lá, que é agora que eu te pego, seu vacilão. Vai. Aí fui no banheiro, pastor, fiz o que eu tinha que fazer, limpei a pia e coloquei o pó. Preparou a droga? Não, minto. Preparei, não coloquei o pó. Fui pegar o pó aqui, ó. Fui pegar o pó aqui. A hora que eu peguei, eu saquei, eu tinha mais ou menos 3 gramas ainda. Se você estiver instigando, tá repreendido. Em nome de Jesus, viu? Tá repreendido. Isso é testemunho, viu? É, libertação. Peguei o pó, pastor. A hora que eu fui abrir, meus dedos travados. Travou na hora. Travou. E eu de frente pro espelho. Só que eu ia na igreja, só que eu não tinha conhecimento nenhum, sabe? Até hoje, na verdade, eu não sei onde tá escrito nada na Bíblia. Eu lembro, mas se for pra falar onde tá, são poucos. Eu lembro Filipenses 1:6, que aquele começou a boa obra. É fiel para terminar. É isso, Filipenses 1:6, então eu lembro. E entrei no banheiro, pastor, e fiz isso. Não consegui destravar o pó. E aí eu levantei a cabeça, tinha um espelho grande na parede, eu levantei a cabeça. E o que tá acontecendo? Na hora que eu me olhei, a pupila do olho tava quase engolindo a minha cabeça, rapaz, quase dilatada. E aí eu Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao 29, lembrei. Esse eu sei que foi meu testemunho. Que nós somos feitos a mais semelhança de Deus. Aí eu pensei, falei, caraca, que imagem e semelhança de Deus. Essas horas... E aí eu falei para Deus, se eu for a tua imagem e semelhança, nessas palavras, pastor, falei, o senhor é um lixo, porque eu sou um lixo. Aí eu acho que Deus falou, agora você estava se comparando. Eu falei, agora, acho que Deus falou, agora você está entendendo. Você está chegando. Onde você está chegando. Aí eu falei, eu sou um lixo, Deus. E aquilo me corroendo. Eu comecei a chorar. No banheiro do bar eu comecei a chorar. Só que o que eu pensei? Eu falei, mano, eu entro no banheiro pra cheirar um pó. Saí chorando? E saí chorando? Falei, mano, o que eu sou ladrão. que esse cara vai achar? Mano, esse cara cheirou um pó e saiu cheirando. Que pó é esse que esse cara tá cheirando, mano? Só que esse cara nunca ia entender o que tinha acontecido na minha vida. E aí, pastor, eu falei isso pra Deus e fiquei na frente do espelho. E eu falei, meu Deus, aí aquilo começou a me correr. O que eu fiz? Eu peguei a cocaína e joguei. Joguei e comecei a conversar com Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu falo isso, faço isso, jogo pó, só que amanhã eu tô fazendo tudo de novo, Deus. Eu tô fazendo tudo de novo. Falei, Deus, olha a minha situação. E comecei a debater com Deus. Eu não vou lembrar as coisas que eu falei, tudo, mas foram uns 15 minutos, pastor. Eu comecei a debater com Deus. Eu falei assim, ó Deus, quer saber se existe mesmo essa briga aí entre o diabo e o Senhor por causa da minha vida, da minha alma? Não sei, se for pra mim viver assim, deixa o diabo me levar. Deixa um carro me atropele e aí você começa. Você chegou a falar isso. Fazer drama, né? Sim. Eu acho que eu fico imaginando Deus lá do trono dele falando, sei. Pode falar. Tipo assim, sabe? Porque não vai adiantar você ficar chorando, não vai adiantar você ficar fazendo drama. Enquanto você não tiver atitude, enquanto eu não resolvi ter atitude, eu vou chegar num ponto que vocês vão entender o mover de Deus quando... Porque às vezes você está vivendo, pastor, a gente está vivendo algo que a gente acha que não tem saída, que é impossível. Existe isso. Sim. Existe isso. Ah, mas não vai ter como Deus fazer. Não. Se você não fizer, não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo. Porque Deus, ele chega, ele vira a chavinha e fala, agora vamos ver. Toma atitude. Toma atitude. Aí, pastor, eu conversei com Deus e estou debatendo com Deus. Eu sei que no final da história eu voltei pro banheiro, sentei, fechei a porta, sentei e falei, vou dar um tempo aqui, vou parar de chorar para me sair. Só que eu sentei e Deus me incomodando. E eu falando algumas coisas. Eu não lembro o que é. Eu sei que chegou uma hora, pastor, que eu falei assim, Deus, quer saber? Quebrantadaço. Quer saber, Deus? Eu tô tão cansado. Falei nessas palavras, tô tão cansado, Deus. E Deus não falava nada. Aí eu falei, cansei dessa vida, cansei de viver assim, eu cansei de mentir pro Senhor, de mentir para mim mesmo. Eu cansei de enganar as pessoas. Cansei, Deus. Aí Deus, eu ouvi a voz de Deus audível, igual você falar aí, igual a sua aí, ó. Olha só. Cansei, Deus, cansei. Cansei de ser o que eu sou, cansei de perder. Cansei. Aí Deus falou assim, se você cansou, olha que interessante, gente, isso não é loucura não, viu?
as pessoas podem falar, meus caras estavam ouvindo vozes. Mas aí, detalhe, o efeito da droga tinha passado. Já na hora. Na hora passou. A brisa, como a chama, brisa passou. Cansei, Deus. Cansei. E se for pra mim continuar assim, como eu já falei, pode deixar. O diabo me levar. Cansei. Aí Deus falou de novo, cansou? Falei, cansei. Aí sabe o que Deus falou? Falou, você cansou? Falei, cansei, Deus. Então, agora eu posso cuidar de você? Glória a Deus. Falei, pode, a minha vida é sua. Glória a Deus. Aí, pastor, o mais interessante é que de lá pra cá foi tudo fácil. Glória a Deus. Foi tudo facinho. Hã? Foi tudo facinho, não tive mais vontade. Ah, não, eu já falei que tive que beleza, vontade. Né? Não, porque foi aí... tudo mar de rosas. Só que aí, pastor, eu comecei a ficar atento ao que acontecia comigo. E assim, na verdade, assim, aconteceu tudo isso. O manifestar de Deus, às vezes Deus já se manifestou. Só que às vezes eu volto a fazer as mesmas coisas. Foi o que eu tinha falado. Sim. Foi o que eu tinha falado. Deus, eu não quero sair daqui e fazer as mesmas coisas. Só que qual é a minha tendência? É fazer. Hã? É fazer. Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo aqui? É fazer. E pra mim não fazer? Fugir. A feridinha. Deixa limpar. Porque tem umas coisinhas que é gostoso fazer, né? É. E aí, tá. Saí daquele banheiro. Cheguei na mesa. Judas ao contrário. Cheguei na mesa. Os caras tudo lá. Sentei, o cara veio encher meu colo. Falei, não quero mais não. Aí falei, rapaziada, eu tô indo embora. Aí fui chorando pra casa, pastor. Eu vou dar uma adiantada. Aí deitei. Esse dia eu cheguei cedo. Cheguei em casa às 3 horas da manhã. E falei, hoje eu consigo chegar cedo. Eu vou descansar um pouco. Consegui descansar. Descansar não, porque aquele ficou me corroendo. Sim. 2 horas eu fiquei deitado. 2, 3 horas. Sem entender o que tinha acontecido Sem ainda. entender. Mas escuta, aí deu um cochilo. Tomei um banho e fui pro salão. Chegou no salão, sentei e esqueci. Esqueci de tudo. É isso que a gente faz. É o cachaceiro, né? É verdade. Enche a cara de cachaça, estômago. Não bebo nunca mais. Hã? Toma 15 litros de água à noite e no outro dia. Aí toma uma cerveja pra cortar a ressaca. Né? Aí, pastor. Saí, fui embora. Esqueceu. Esqueci. Cheguei no salão e esqueci. Só que o meu relógio biológico, 8h30 da manhã, eu já tomava uma cerveja. É mesmo. 8h30 da manhã, descia no bar, os caras do bar ali, até hoje. Eu passo lá, porque hoje o cara virou meu amigo. Sim. Eu passo lá, ele me dava conselho, falava, para com isso e tal. Resumindo, aí esqueci. Aí saí do salão, tinha uma banca de jornal bem na esquina. A hora que eu cheguei em frente à banca, eu saí na intenção de tomar uma cerveja. A hora que eu cheguei em frente à banca, eu escutei a voz. Você lembra da aliança que você fez comigo? Eu falei, malandro, agora eu chapei. Agora eu tô doidão. Aí parei, pastor, a moça da banca ficou me olhando. Eu falei, não tô louco não. Aí voltei, pastor. Esqueci. Orei, esqueci. Um dia sem usar. Passou, né? Meu Deus, gente, que sensação. Só que aí, pastor, eu descobri o segredo esses dias. Eu lembrei de algo que eu fiz esses dias. Fui pra casa, não usei, no outro dia acordei cedo. Falei, meu Deus, que a sensação melhor do que usar a droga. Foi boa. Vencer. Venci um dia. Eu falei, Deus, amanhã eu quero viver essa sensação novamente. Glória a Deus. E aí, só que aí eu tinha vontade, só que eu comecei com pouquíssima força a buscar a sensação de ficar mais um dia sem usar, de vencer. Glória a Deus. Mas aí, a gente acostuma até em vencer. É verdade. A vitória já não é mais tão comum, interessante. Né? Se torna comum. É isso aí, uma coisa que eu aprendi. O maná se torna comum. Esse é o erro. É esse o erro. É o que eu falo muito pros meninos. Aprender a viver o milagre. Não deixar o milagre virar comum. Se o milagre virar algo comum, é o milagre todo dia eu tenho que viver. Todo dia. Aí começou a virar comum. Acho que passou um mês. Aí eu não lembrava. Já tinha virado comum, né? Sim. Não tava mais usando, não tava mais bebendo. Aí saí do salão. Desci e entrei no bar. Esqueceu. Esqueci. Aí falei pro cara do bar, abre uma cerveja pra mim aí. Aí o cara subiu. A hora que fez o barulhinho da cerveja, a voz. Você lembra da aliança que você fez comigo? Olha. Eu falei pro cara, na hora. Porque eu podia ignorar a voz. Sim. Quantas vezes nós ignoramos a voz? Eu falei pro cara, coloca essa tampa, eu vou te pagar, fecha essa cerveja, eu vou aqui e já volto. 15 minutos. Paguei, o cara saí. Demorei quase um ano pra voltar.
eu não sei, 7 meses, 5 meses, mas eu acho que foi mais de 5 meses. Pra passar no bar de novo. Mas não voltei pra tomar não, pessoal. Glória Só pra a mim Deus, passar, porque eu glória a Deus. corri. A hora que a tampa saiu, a voz veio. A voz veio. E aí, pastor, eu saí daquele lugar, aí o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que ter estratégia, porque às vezes o que te dá forças, o que te faz conseguir entender o que Deus tem pra fazer na tua vida, é você mudar as estratégias, mudar Verdade. o que você faz, porque Caminhos. tudo. Mudar as coisas que você faz, porque olha o que eu fiz. Eu falei, não, eu não posso ir por aqui. Eu comecei a dar uma volta quase 3 vezes maior pra me chegar na minha casa. Era necessário. Era necessário. E outra coisa, aí eu fui, ó, o que eu pensei? Eu falei, eu ficava no bar todo dia. Eu vou ir pra uma igreja todo dia. Glória a Deus. E aí, eu falava, eu tenho que procurar uma igreja para me congregar. Pensei, eu tenho que procurar uma igreja para me congregar. Aí eu comecei numa igreja que eu passava na noia todo dia na frente, e a igrejinha tava lá, eu comecei nessa igreja. Foi onde uma quadrangular, que foi onde eu fui ungida pastor e Glória tal. a Deus. E fiquei lá, fui para essa igreja. Primeiro dia que fui na igreja, tinha 2 pessoas. Olha só. O que o inimigo falou na minha cabeça? Vai embora. Sai fora, meu, dessa igreja aí, 2 Para. pessoas. Resumindo, pastor, aí eu comecei a buscar essa sensação de vitória, pastor. Comecei Glória a buscar a essa Deus. sensação de vitória e me ofereceram várias vezes. Eu não vou prolongar muito, porque a forma que Jesus me encontrou, Sim, já falei, sim, né? sim, é Num essa. lugar improvável. Num lugar improvável. Totalmente. E aí, de lá pra cá, aquele processo que eu vivi no primeiro dia, que eu ouvi a voz na banca, que eu ouvi a voz no bar, eu tenho que ouvir ela até hoje. Glória a Deus. Então, eu não ouço mais igual eu vi, porque eu acho que Deus fala, agora não é mais aquele necessário. momento, Aquele né? momento, agora não é mais necessário, agora você tá mais treinado. Tá mais maduro, Tá né? mais maduro, Então é isso, pastor. Eu venho Glória vivendo a esse Deus. processo até hoje.